E vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 1. Vamos ler os 4 primeiros versos. Lucas 1, de 1 a 4. Estamos no mês do Natal. Destacamos alguns aspectos a respeito dessa data. O coro já cantou a respeito dos pastores no campo, indo a Belém e vislumbrando aquilo que Deus fez. Vamos ler Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4, onde o evangelista Lucas registra: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome, agradecemos pela vinda do teu Filho Jesus Cristo, agradecemos pelo registro dessa história que temos na tua palavra, e pedimos, Pai, que nesta hora em que a Tua palavra é lida, que o Teu Espírito esteja guiando a cada um de nós para que possamos perceber as lições que Tens reservado para nós nesta manhã e que possamos estar dispostos a colocar em prática no nosso dia a dia. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Mencionei que damos destaque ao Natal, mas parece que o texto lido talvez não tenha tanto a ver com o Natal. A gente não viu aí nenhuma menção a respeito do nascimento de Jesus, nem nada assim. Nós temos na Bíblia dois dos 4 evangelistas, dois que registraram aspectos a respeito do nascimento de Jesus. Eles são Mateus e Lucas. A gente vai encontrar, então, parte do que nós conhecemos a respeito do Natal no Evangelho de Mateus e parte no Evangelho de Lucas. Vamos ver primeiramente em relação a Mateus, começando com quem foi Mateus. Mateus era um publicano anteriormente, antes de ter um encontro com Jesus, mas no capítulo 9, versículo 9, ele registra: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus era alguém que tinha uma função pública, uma função que era muito rentável e que trazia a ele uma condição de vida diferenciada em relação à população. Mas ele não estava satisfeito com aquilo ali, aquilo não satisfazia a sua alma. E de repente ele tem contato com Jesus. Eu creio que esse registro do capítulo 9, versículo 9, não foi o primeiro contato de Mateus com Jesus. É possível que Mateus já tivesse ouvido Jesus pregando em outras ocasiões. E fico imaginando como o seu coração estaria ansioso por poder aprender mais de Jesus. E naquela insatisfação de vida, ele via em Jesus resposta para os seus questionamentos. E de repente esse Jesus passa por ele e diz: segue-me. Ele imediatamente larga tudo. Essa não é a reação de quem estivesse tendo apenas um primeiro contato, mas é a reação de alguém que sabia que estava depositando a sua vida em quem ele podia confiar. A experiência que ele já tinha tido com Jesus fazia com que ele assim o fizesse.
Ele passou a ser então um dos apóstolos de Jesus. No capítulo 10, versos de 2 a 4, estão ali registrados os nomes daqueles 12 que Jesus escolheu para que estivessem próximos a Ele, que Ele os enviasse a pregar. E então ele vem a ser o autor do evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Mateus. E a gente pode imaginar ele como um servidor público com a necessidade de apresentação de relatórios, de ter que apresentar os seus registros, estava acostumado a registrar fatos. E a gente vê como Deus se utiliza daquilo que são as capacitações que a gente tem, tanto aquelas que são naturais, que Ele coloca em nós desde o nascimento, como também aquilo que aproveitamos de crescimento na vida, a experiência que temos, e podemos usar essa experiência para a glorificação do nome de Deus, para o crescimento do seu reino. Mateus foi alguém que usou a sua experiência como publicano até. Publicano era alguém que era odiado pelo judeu normal, na população em geral. Era alguém que estava acostumado a roubar dos seus conterrâneos para mandar para Roma e também ficar com uma parte no seu bolso. Tanto é que quando Zaqueu, que era um publicano, quando ele tem um encontro com Jesus e se converte, ele logo diz: se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Ele reconhecia que na sua experiência de trabalho, ele havia defraudado pessoas. Mateus era assim, mas ele, depois de um encontro com Jesus, ele se utiliza até da sua experiência, não no defraudar alguém, mas nos registros de tudo aquilo que precisava apresentar de relatórios. E ele registra este evangelho que leva o seu nome, é o primeiro na ordem em que encontramos no Novo Testamento. Embora não foi o primeiro a ser escrito, muito provavelmente Mateus teve em suas mãos o Evangelho de Marcos, ele teve contato com esse Evangelho, ou talvez algumas anotações a respeito do que se tornaria o Evangelho de Marcos. A fonte de Marcos é muitas vezes repetida em Mateus, e ele então escreve a respeito da história de Jesus. E ele é um desses dois que parte do princípio, parte do começo dessa história, do nascimento de Jesus. E nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, a respeito do nascimento de Jesus, em primeiro lugar, o anjo revelando a José que a gravidez de Maria havia sido gerada pelo Espírito Santo. O Espírito é que fez com que Maria concebesse, mesmo sem ter tido relação com homem algum. E então o relato do nascimento é bastante sucinto em Mateus. Mateus vai concluir o capítulo 1 dizendo que José não recebeu a Maria, sua mulher, até que deu à luz o seu filho primogênito. E ele vai começar o trecho seguinte dizendo: tendo Jesus nascido, e o relato sobre o nascimento fica resumido a essas expressões. Mas logo em seguida ele fala sobre a visita dos magos, de que magos vieram do Oriente, tiveram contato primeiramente com Herodes, depois encaminhados até Belém, e dali, advertidos da parte de Deus, retornam por outro caminho. Segue-se a narrativa de Herodes mandando matar crianças ali em Belém, a fuga de José para o Egito e o retorno para Nazaré. Nós encontramos então esses relatos que a gente, cada final de ano, a gente relembra alguma coisa do que foi a narrativa do nascimento de Jesus.
O outro que escreve, então, a respeito desse nascimento é justamente Lucas, de quem nós lemos os primeiros versos há pouco. Quem foi ele? Ele era um médico. A gente vai encontrar Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 14, dizendo: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Ele se refere a Lucas como o médico amado, e era alguém que estava junto de Paulo. Ele era também um historiador. Talvez o contato que ele tivera com livros, com o ensino, fez com que toda a sua história fosse bem amarrada, bem caracterizada. Citamos no domingo passado que ele sempre menciona algum ponto histórico como referência, e isso tem sido importante até para a datação do nascimento de Jesus. De fato, vale a pena destacar que, quando nós dizemos que estamos no ano de 2017, Anno Domini, ano do Senhor, de fato, Jesus deve ter nascido 4 a 6 anos antes do que foi estabelecido como o ano 1. O cálculo que foi feito foi em relação a um recenseamento que foi realizado naquele período, e então entendeu-se que aquele seria o ano 1. Só que, feitos todos os cálculos, chega-se à conclusão de que Herodes veio a falecer no ano 4 antes de Cristo. E então, se Herodes já perseguiu a Cristo tentando matá-lo, e aí foi visto que houve um outro recenseamento, e aí Lucas vai até dizer este primeiro recenseamento, quer dizer que houve um outro, um segundo, e quando foi feito o cálculo foi estabelecido no segundo, né? E de fato Jesus nasceu entre o ano 6 e o ano 4 AC. Mas ele justamente é possível situar isto por conta dos dados históricos que ele registra no seu evangelho. Ele era um historiador. Ele foi companheiro de Paulo. Quando a gente começa estudando o livro de Atos, a gente chega no capítulo 16, e a partir de quando Paulo está em Troade, a narrativa, e a gente lembra que Lucas é que escreveu também o livro de Atos, e a partir do capítulo 16, quando Paulo está em Troade, a narrativa passa da terceira pessoa do plural para a primeira pessoa do plural. Antes, até ali, naquela viagem missionária, a narrativa dizia: foram, viajaram, falaram. A partir daquele ponto ali, então, Paulo tem aquela visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o relato diz: imediatamente partimos. Agora ele usa a primeira do plural, ele está inserido nessa história. E então ele foi companheiro de Paulo até a cidade de Filipos, ele fica ali em Filipos. A partir da cidade de Filipos, a gente volta a ter a narrativa na terceira do plural. E aí Paulo volta para Jerusalém e Antioquia, encerrando a segunda viagem missionária. Mas, logo em seguida, Paulo retorna, passando por cada igreja, dando uma palavra de incentivo, de apoio nas igrejas que ele havia estabelecido, de ensino, e vai até mesmo a Macedônia e Grécia. No retorno, passando pela Macedônia, aí mais uma vez o relato passa para a primeira do plural, e Lucas está novamente com Paulo. E agora o final da terceira viagem missionária, quando Paulo está retornando para Antioquia e passando por Jerusalém. A gente sabe que ele não chega até Antioquia, porque quando chega em Jerusalém é preso. E
À medida que Paulo está preso ali em Jerusalém e depois ele é transferido para Cesareia, ainda preso, eu creio que foi a oportunidade que Lucas teve de fazer essa pesquisa. Aquilo que ele diz aqui no texto, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem. E a gente fica pensando da oportunidade que ele teve de talvez conversar diretamente com Maria e de saber detalhes. Ele então registra tudo aquilo que ele pôde levantar para concluir a participação de Lucas junto a Paulo. Ele faz a viagem quando Paulo é transferido preso para Roma, para apresentar sua defesa diante de César. Lucas o acompanha. A gente vai ter, ao longo de toda a viagem, os verbos na primeira pessoa do plural. Partimos, chegamos, né, e ele está junto com Paulo naquela viagem até Roma. Há quem afirme que Lucas teria escrito ou teria a intenção de escrever um outro livro, uma continuação desse livro de Atos. E se ele escreveu ou não, não sabemos, mas esse livro, se houve, ele não chegou até nós. E eu creio firmemente que foi vontade de Deus que assim fosse. Foi vontade de Deus que o livro de Atos terminasse inacabado. Se a gente olhar o final do livro de Atos, ele termina sem um final. E Paulo esteve preso ali ao lado de um soldado que estava possivelmente acorrentado a ele, e na sua própria casa, e ali ele pôde pregar o Evangelho, ponto. E assim termina o livro. Como se a narrativa fosse continuar ainda. Mas creio que foi propósito de Deus, porque não seria Lucas que escreveria esse terceiro volume da sua obra. Quem é que escreve esse terceiro volume? Nós. Nós é que estamos escrevendo. O livro de Atos dos Apóstolos registra o início de tudo. E a continuidade desde então está com a igreja que recebeu do Senhor Jesus Cristo a responsabilidade de levar avante esta mensagem, de compartilhar, de fazer com que mais pessoas pudessem ter o conhecimento do Evangelho, da salvação por meio de Jesus Cristo. O que é que Lucas então registra a respeito do nascimento de Jesus? Ele começa com a predição do nascimento de João Batista a Zacarias, o sacerdote Zacarias. Ele toma o conhecimento de que haveria de ter um filho, mesmo em idade avançada, ele e sua esposa, sem filhos, mas teria um filho, que seria aquele que prepararia o caminho para o Senhor. Lucas registra o anúncio também a Maria, a respeito do nascimento de Jesus. Maria então vai ao encontro de Isabel, registra o cântico de Maria, a alegria de Maria em ter a certeza, porque o anjo disse a Maria: olha, para você ter a certeza de que o que eu estou dizendo haverá de acontecer, é que a sua prima Isabel, já sendo avançada em idade, ela está grávida. Este é já o 6º mês daquela que era estéril, aquela que não podia ter filhos e que já está em idade avançada. Maria então vai imediatamente até a casa de Isabel e quando chega lá confirma que Isabel está grávida. Lucas vai registrando então esses acontecimentos. Maria apresenta um cântico ao Senhor de alegria por participar do seu projeto para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele narra o nascimento de João Batista, o cântico de Zacarias também, agradecido a Deus por isso, e aí narra o nascimento de Jesus. E aí Lucas entra em detalhes, não como Mateus, que simplesmente em 2 frases registra o nascimento de Jesus,
Mas ele narra a viagem de José e Maria, desde Nazaré até Belém, o nascimento, de que não havia lugar para eles na hospedaria, e que ele é colocado então num coxo, na manjedoura, onde os animais comiam, e fala a respeito dos pastores, que ao redor de Belém tem a notícia do nascimento de Jesus. O anjo que aparece lhes apresenta essa notícia. O exército de anjos que canta glória, como acabamos de ouvir aqui o coro masculino. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a quem Ele quer bem. E aí ele conclui a narrativa falando da apresentação de Jesus no templo, do encontro com Simeão, aquele homem dedicado ao Senhor, de uma vida correta, e que havia sido revelado a ele que ele não morreria sem ver a salvação de Israel. E, de repente, o Espírito toca no coração de Simeão e ele vai ao templo, e quando está ali no templo, aguardando o que é que Deus vai fazer, entra aquele casal com um bebê. E o Espírito toca no seu coração dizendo, é ele, é o prometido, é o esperado. E ele toma aquela criança nos braços, os pais ficam sem entender exatamente o que é que está acontecendo, mas ele toma a criança e diz, Senhor, agora tu podes levar em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E aí a profetisa Ana chega junto e começa a declarar aquilo que o Espírito de Deus vai colocando de quem haveria de ser aquela criança. E Lucas conclui o relato até antes do ministério de Jesus, com a visita de Jesus ao templo aos 12 anos de idade. Tudo isso que nós sabemos a respeito da história do Natal, nós só sabemos por causa desta palavra. Só sabemos porque está registrado nesta palavra. Não temos outra fonte de conhecimento a respeito de Jesus, a respeito do seu nascimento, a respeito do seu ministério, a respeito da sua morte. Alguns documentos históricos apontam na direção de que tudo que está registrado aqui está correto, é confirmado historicamente, mas o relato em si, nós só temos nesta palavra. Nós temos o conhecimento desses fatos e nós temos o conhecimento da importância desses fatos. Aquilo que Luiz Gustavo citou aqui, o versículo 12 do capítulo 4 do livro de Atos, escrito por Lucas também, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós temos o conhecimento dos fatos relativos ao nascimento de Jesus, e por que é que esse nascimento foi importante? Porque o fato de nascer numa manjedoura, ou seja, ser colocado numa manjedoura logo após o nascimento ali, não deve ser algo de tão extraordinário. Já compartilhei aqui com a igreja a experiência de uma jovem, de uma igreja que pastoreamos no sertão, e que deu à luz na rua sozinha às 3 horas da manhã. Sozinha. O marido que estava indo com ela a pé para a maternidade, ela viu que não dava para caminhar mais e o marido foi buscar ajuda. Enquanto o marido foi buscar ajuda, ela ali sozinha. E a gente fica lembrando de que o nascimento de Jesus se irmanou com aquela pessoa mais carente. Mas isso não foi tão extraordinário, outras pessoas tiveram experiências assim. Mas, através dessa palavra, nós temos o conhecimento do porquê aquela criança, aquele nascimento seria diferente.
Por que é que o Natal é celebrado? Embora tantas vezes esquecido. Citei no domingo passado à noite, que fui até a cidade de Garanhuns recentemente, e está tudo muito iluminado, muita árvore de Natal, muito Papai Noel, duende, bonequinhos pendurados em todo lugar. Mas comentei com minha esposa, onde é que está alguma menção a respeito do aniversariante do dia? Onde é que está alguma menção a respeito do nascimento de Jesus? E que isso acontece muitas vezes nas nossas celebrações, e é preciso lembrarmos que Jesus é o foco do Natal. E a importância deste Natal, deste nascimento, é aquilo que ele viria a fazer por nós, no final do seu ministério, ao entregar a sua vida na cruz, em nosso lugar, para a nossa salvação. E então, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, primeira carta, capítulo 1, versículo 15, diz: fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele acrescenta, dos quais eu sou o principal. E cada um de nós precisa encarar com essa exclusividade com que Paulo apresenta, dos quais eu sou o principal, porque o meu pecado, eu é que sou responsável por ele, mas Jesus é que levou o meu pecado sobre si, para me oferecer perdão, salvação, vida eterna. Só temos conhecimento da importância do nascimento de Jesus através da palavra de Deus, e através dela somos desafiados a uma entrega de vida a Jesus, a que a nossa vida esteja confiada nas suas mãos, para que aquilo que ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, e aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E então que a nossa vida possa ser identificada como alguém que diz, eu sou de Jesus. E aí essa entrega faz com que a gente coloque em prática na vida todo o seu ensino, aquilo que ele deixou para cada um de nós. Como o próprio Senhor Jesus disse, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E então, Lucas conclui essa pequena introdução ao seu livro, dizendo, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Por que é que esse livro existe? Para que a gente possa ter plena certeza das verdades em que é instruído. E a gente pode ser ensinado diversas coisas. Se você começar a prestar atenção ao que é ensinado a respeito de religião, você vai ter as ideias mais, até podemos dizer, absurdas. Estive num culto ecumênico de formatura. E alguém diz, por que participar de um culto ecumênico? Não? Porque a palavra de Deus diz, prega a tempo e fora de tempo. E então, se houver oportunidade para pregar, a gente deve estar lá e pregando. Mas aí uma hora, uma formanda foi à frente e disse assim, que aquele era um culto ecumênico, e então tinha ali o padre católico, o pastor evangélico e um espírita, e ela usou a expressão que diz, afinal todo caminho dá na venda, né? E eu lembrei na hora de uma vez que estava voltando de Fortaleza para Garanhuns, tinha ido a um congresso em Fortaleza, e chegou numa determinada bifurcação,
e eu procurei uma placa, não tinha placa dizendo o destino que eu precisava, mas uma estrada tinha uma placa dizendo os destinos que eu não queria, que não era o que eu queria. Eu digo, então, deve ser essa daqui mesmo. Eu estou lembrando mais ou menos que a situação que a gente passou era essa, vou entrar aqui. E entrei. Vim descobrir 52 quilômetros depois que estava na estrada errada. E aí tive que voltar aqueles 52 quilômetros de estrada não tão boa, vamos dizer assim, para poder seguir a viagem. Então, todo caminho não dá na venda. A gente, às vezes, tem que retornar de um caminho que tomou erradamente. Porque em nenhum outro há salvação. É Jesus. Estive conversando com uma dentista, né? Acho que já compartilhei isso aqui de público também. E a gente falar com dentista é complicado, né? Porque você está sendo tratado e você fica ali de boca aberta, né? Sem poder falar nada, né? Mas uma hora em que ela precisou fazer um trabalho assim, fora, né, na mão, fazendo um acabamento, alguma coisa assim, e começamos a conversar e veio o assunto de religião. E quando ela estava terminando ali aquele trabalho e eu estaria de castigo mais uma vez de boca aberta, ela disse, mas tudo leva para Deus, né? Todas as religiões levam para Deus, né? E ela já vinha para que eu abrisse a boca. E aí eu disse, tem razão, só que a minha é à vista e a sua é a prazo. Você tem que reencarnar diversas vezes até chegar no ponto de chegar na presença de Deus. Enquanto a palavra de Deus promete, aquele que crê tem a vida eterna. E a gente não vai trocar aquilo que é a promessa, principalmente porque é fundada na palavra de Deus, para que tenhamos plena certeza das verdades em que somos instruídos. Que esta palavra esteja sendo valorizada a cada dia por cada um de nós. Tudo isto que sabemos a respeito do Natal, só sabemos por causa desta palavra. E é nela que nós vamos encontrar o alimento. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2, ele diz, desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Desejar como um bebê, que se você não der o alimento para ele, ele bota a boca no trombone. Mas que esta palavra seja alimento para cada um de nós, a cada dia, que possamos valorizá-la, que possamos estudá-la, que possamos meditar nela, aplicar os princípios que ela nos traz no nosso viver. E este é o projeto de Deus para nós. Que Ele nos abençoe através da sua palavra. Amém e amém.